Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, terça-feira, dia 31 de março. Ontem não deu para gravar, muita correria, muito trabalho, tá? Para trazer informações aqui para vocês. Amanhã, olha, dia 1º de abril, cuidado, é o dia da mentira, cuidado com as fake news, tá? Cuidado com as informações erradas, cuidado com a mentira dos políticos também, das autoridades também, tá? Tem muita gente aí te enganando, tem muita gente dizendo assim, não, libera aí, vamos investir 100 milhões na saúde aqui para combater o coronavírus. E quando você vai ver, parte desse dinheiro está indo para publicidade, para contratos aí esquisitos. Até publiquei mais cedo aqui no GDF, aqui no governo do Distrito Federal, na capital federal, o governador Ibanez Rocha propôs à Câmara Distrital, e foi aprovada, a abertura de um crédito suplementar de 63,7 milhões de reais para gastar em quê? Publicidade. Né? Então, assim, a gente vai ver isso se repetir, né? E cabe à imprensa, cabe ao cidadão seguir aquele velho lema, né? Seguir o dinheiro, né? Follow the money. A gente precisa saber como são empregados esses recursos. Como eu já disse e já alertei, estado de calamidade, contratos emergenciais, é uma janela, é uma porteira de oportunidades para vagabundo, para político desonesto, corrupto, né? Para empresário corrupto, corruptor, a gente vai ter sempre esse problema. Aí eu tô vendo já se espalhar, em prefeitura, em governo, a gente tem trazido ao longo do dia diversas notícias sobre isso. Eu já estava pensando aqui, estava conversando até com um amigo, falei assim, pô, quando é que vai ser a Corona Jato, né? Corona Jato, quando que nós vamos ver a Corona Jato? Aliás, um recado aqui, um lembrete ao PGR, Augusto Aras, o Vladimir é o primo, Augusto Aras, um lembrete. O procurador-geral, quando assumiu, disse que era preciso distribuir a Lava Jato pelo país, né? Federalizar a Lava Jato, colocar a Lava Jato nos estados e nos municípios. Eu não vi até agora uma iniciativa do PGR, né, na construção de grupos de fiscalização desses recursos. O orçamento emergencial, que pode chegar a 400 bilhões, ele tem lá um comitê que foi criado, inclusive tinham excluído o Bolsonaro, ele reclamou, colocaram ele de novo, para fiscalizar isso com auxílio do TCU. Tá? Comentei isso também no outro vídeo. Mas é pouco. Cadê o Ministério Público? Tem já muito dinheiro sendo gasto para outros fins. Tá? Muita gente aproveitando essa coisa aí da emergência, né? Muita gente preocupada com a saúde, como nunca esteve, né? E de repente você tem lá o Tribunal de Justiça do Ceará aprovando gratificação de 15% do salário dos magistrados que estão trabalhando remotamente. Coube ao Dias Toffoli suspender a medida depois que publicamos, ele foi lá e suspendeu a medida, fiquei até surpreso, né? O fato é o seguinte, nós temos aí realmente a necessidade de que todos os poderes se unam, entendam de uma vez por todas que estamos diante de um cenário novo, de um cenário inédito. Né? Tem muita gente já falando, isso aqui é a Terceira Guerra Mundial, só que você não vê as bombas caindo. Você vê os corpos sendo empilhados e não vê as bombas caindo. Então as pessoas tendem a negar isso, a negar a realidade, a dizer não é bem assim. E vai somando, vai se multiplicando. Então é muito grave isso, é importante que todos atuem, é importante o acerto, o ajuste no diálogo, parem de disputar a eleição antecipada, parem de brigar. O Donald Trump, inclusive, estava lá elogiando, foi elogiado pelo prefeito de Nova York, né, que é de oposição a ele, e ele elogiando também, agradeceu, disse que está o governo todo dedicado também a cuidar não só de Nova York, mas também do país inteiro, mas também agradeceu, quer dizer, é preciso ajustar os esforços, vamos parar com essa briga político-partidária, essa briga eleitoral, senão não vai ter país em 2022, tá certo? Então assim, a gente não sabe nem se vai ter eleição esse ano, é possível que não tenha nem país em 2022. Economistas com quem eu converso falam assim, Cláudio, pode mudar até o padrão monetário, a gente não sabe o que pode acontecer, né? E eu vejo
eu estou atento aqui. Tá? Na medida das possibilidades, a gente vai tratando de certos temas com mais profundidade. Então, assim, estou vendo aqui, aprovaram o coronavírus. Aprovaram o Corona Voucher, né, R$ 600 para apoiar, para ajudar justamente essas pessoas que estão sem trabalho, os trabalhadores autônomos. O Bolsonaro precisa sancionar isso, foi aprovado ontem, hoje ele não sancionou. Disse hoje que vai sancionar o mais rápido possível as pessoas que precisam, tem gente que já está precisando desse dinheiro, porque tem toda uma logística envolvida. Como é que vai ser saque, transferência desse dinheiro para a conta, como é que a pessoa vai pegar isso, vai sacar isso num banco, os bancos têm estados em que os bancos estão fechados, as agências estão fechadas, aqui no DF, por exemplo, né? Onde está aberto tem que evitar aglomeração. Então, gente, olha, quem está no sufoco, precisando comprar comida, precisa ser atendido com urgência, tá? Então, assim, a gente defende esse ajuste. Eu já sempre falei aqui, é importante que os governadores, prefeitos e que o governo federal, todos eles trabalhem com um único objetivo. Agora só cabe a união, tá? E eu gostei de ouvir aqui o Bolsonaro foi no finzinho ali, na nota de rodapé do discurso dele, pregando essa união, esse pacto entre os poderes. Não é aquele pacto do ano passado, não, é outro. É pacto entre os poderes e entre os governadores, especialmente, a gente sabe que precisa ter um acerto, tá? Precisa colocar a bola no chão e começar a trocar, tá? Passar um para o outro para fazer o gol, e é o time que vai ganhar, né? O Brasil, o brasileiro. A gente tem que evitar morte. Esse negócio de relativizar a morte é porque não está olhando para a sua própria família. Aliás, correu aí um vídeo, né, o pessoal, o que é tolerável para você? Gente, morte de ninguém é tolerável. Né? Quando você fala de números, você começa a relativizar, né? Mas não pode. Essas pessoas têm famílias que perderam seus entes queridos. É muito grave isso, é muito triste, é uma tragédia humana. Você tem realmente, é uma situação muito complicada e não dá para relativizar, não dá para mexer, para ceder um milímetro nisso. É uma questão de dignidade, é uma questão de humanidade e dignidade. O pessoal fala de moral, né, de perversão dos costumes, então de que a gente está falando? Não vamos relativizar a vida, tá? É da vida que a gente está falando. Os defensores da vida precisam defendê-la em todos os aspectos, tá? Então, assim, a gente não pode compactuar com qualquer discurso que não seja o de defesa da vida, tá? E eu falo para vocês, a economia, claro, claro que é importante, é óbvio que é importante, mas sem as pessoas vivas também não tem economia. E eu digo para vocês, vou acrescentar aqui para vocês uma informação. Já tem vários estudos, inclusive aqui no Brasil já estão fazendo também esses estudos, mas já fizeram nos Estados Unidos. Eu vou botar na descrição do link aqui para vocês acessarem, tem os papers aqui, tudo, mostrando o seguinte. O preço, para aqueles que só mexem com números, né, que gostam de relativizar a vida, então vou dar um recado para vocês também. O prejuízo, o cálculo que se faz com as projeções de mortes, de possíveis mortes, né, considerando aí todo o ciclo dessa pandemia, nos Estados Unidos, por exemplo, que foram esses estudos que eu li, mostram que o prejuízo de você, das perdas, né, dessas vidas, ele é muito maior do que o prejuízo econômico de você estar com a economia paralisada. E compensa você investir, você pegar uma parte desse dinheiro e colocar para compensar essas perdas, ajudando essas pessoas que estão sem trabalho. A nossa economia é uma porcaria, a gente sabe disso, mas estão sendo feitos esforços. E aí a gente tem que garantir, né, que essas pessoas que precisam, elas realmente sejam atendidas. É uma situação inédita, né? Uma situação realmente, eu já falei inúmeras vezes aqui, não tem fórmula. Agora, outro alerta aqui, sempre alerto. Eu tenho visto ali, até vi o Roberto Campos Neto deu uma entrevista na CNN agora, né? Falou do pacote lá, das ajudas aos bancos, etc., para tentar minimizar os danos para a economia, e já se fala em 1,3
2 trilhão, 1,3 trilhão, né? 1 trilhão e 200 milhões, 1 trilhão e 300 milhões que o governo, que o Banco Central junto com o governo poderiam investir nessa situação, né? Considerando todos os prejuízos, todo o dano econômico, o mercado aí se desfazendo, né? E eu vi inclusive já anúncio de que o governo pode comprar papéis, né, comprar ações aí, de empresas privadas, tá, que estejam passando por dificuldades para manter os empregos dessas empresas. O que a gente precisa ficar atento é o seguinte: sempre vai ter algum esquema. A gente tem que evitar isso, a gente tem que ficar de olho para evitar que esse dinheiro não seja usado para beneficiar alguns grupos de empresários em detrimento de outros. A gente tem que entender como vai ser essa ajuda, considerando o número de empregos que podem ser salvos. Eu já vi, por exemplo, o Banco Central liberou aí pelo menos os 200 bilhões do compulsório para que os bancos utilizassem esse recurso para quê? Para dar liquidez, para dar liquidez ao mercado, para ter mais liquidez, e isso fazer o quê? Rolar empréstimo de empresas que estão precisando. Tem aí, a gente está na época da colheita aí da safra, daqui a pouco vai ter muita gente precisando do agronegócio, inclusive precisando produzir mais, se endividar, pegar empréstimo para investir na próxima safra. Se você não tem safra, você não tem abastecimento. Aí você cria um problema de abastecimento que não tem nada a ver com logística, com caminhoneiro, com nada. Ninguém está olhando isso ainda. Mas eu converso com gente do mercado que me diz: Cláudio, os traders já não querem pagar o que vale, você não sabe se vocês vão financiar a próxima safra. Então tem muita coisa acontecendo que às vezes passa ao largo. O pessoal está muito preocupado aí com blá 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 de internet, com acusações, troca de acusação, e tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Então assim, cadê? Os bancos precisam fazer. Doação é legal, mas os bancos precisam cumprir o seu papel, né, de financiar a economia, especialmente num momento como esse. Então, tem muita coisa, né? Não é simples. Mas enfim, dentro desses aspectos, o Bolsonaro comentou que o vírus está aí, chegou, está presente. E quando eu falo que ele iniciou uma mudança de tom, justamente que ele ressaltou o fato de que você não tem vacina. Não tem vacina, não tem remédio com eficiência comprovada cientificamente. Isso é bom que fique claro. Quando eu até gravei vídeos aqui na semana passada mencionando a cloroquina, a hidroxicloroquina, onde tinha dado certo, pacientes, etc. O pessoal editou meu vídeo aí, andaram distribuindo no WhatsApp, distorcendo o que eu falei. Tudo que eu falo aqui tem um contexto, né? Então, assim, a gente tem a obrigação, como jornalista, de trazer para vocês tudo aquilo que está acontecendo. Olha, está dando certo aqui, está dando errado aqui. A gente ontem até publicou Johnson & Johnson, o Eli Lilly, aquele outro laboratório grande, grandes farmacêuticas já fazendo trabalho aí científico, investindo aí bilhões para produzir vacina, né? Produzir vacina. Então, assim, a gente está trazendo todas as iniciativas que estão sendo feitas. É isso que é importante. E o Bolsonaro, que andou vendendo a hidroxicloroquina como sendo a solução da humanidade, hoje já puxou o freio de mão, porque está claro, primeiro que está com dificuldade de obter a cloroquina, né? Está tentando aí até entrar lá numas exceções na China, das exportações, porque a China, no lockdown da semana passada, proibiu a exportação de 20, 30 medicamentos, insumos, né, que são utilizados de alguma maneira para o enfrentamento do coronavírus. No caso da hidroxicloroquina também está proibida a venda. A única exceção é por razões humanitárias. Então o Brasil está em negociação com a China para tentar incluir uma demanda, um pedido dentro desse escopo aí de razões humanitárias, para que justamente os laboratórios brasileiros possam então comprar essa matéria-prima e produzir os remédios aqui. Eu ouvi mais cedo o secretário lá do Ministério da Saúde, foi questionado sobre isso, até em função da nossa matéria,
foi questionado por algum outro jornalista sobre isso e falou assim, não precisamos se preocupar que tem hidroxicloroquina suficiente. E não é bem assim, não é bem assim, porque se tivesse, não estava negociando, pedindo, né, fazendo gestão para conseguir na Índia. E eu sei que estão fazendo. Então, tá Itamaraty envolvido com isso, né? Então, o secretário lá, o Gabardo, acho que foi o Gabardo, não sei, enfim, posso estar errado aqui, mas o secretário que falou isso tem que ter mais cuidado. Tem que ter mais cuidado. Por quê? Porque na hora que faltar, ele vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado. E numa boa, considerando que hoje, por exemplo, eu estou questionando o Ministério da Saúde vários dias, onde está o levantamento sobre a taxa de ocupação dos leitos de UTI, porque isso é o ponto central dessa pandemia. Não são as mortes, o problema é a saturação, né? É o esgotamento do serviço de saúde, do sistema de saúde. Então como é que você toma uma porção de decisão, manda construir hospital, manda construir não sei o que leito, libera bilhão daqui, milhões, centenas de milhões dali, estados, muito pessoal já, vamos fazer, não sei o que, fala assim, mas tudo bem, quantos leitos nós temos de UTI? Qual é a demanda, qual é a necessidade? O ministro Mandetta foi questionado sobre isso hoje e não soube, disse que ainda não tem. Por que não tem? Não é culpa do Mandetta. É porque os estados não mandaram essas informações ainda, eles estão consolidando aos poucos. Então, mais uma vez, eu falei já isso desde o início, subnotificação, os estados precisam cooperar e o Ministério tem a obrigação de cobrar. E se não fornecer informação, aciona o Ministério Público. Por quê? Porque essas informações, gente, na verdade nós já deveríamos ter um sistema com tudo isso, sabe? Toda essa crise vai servir para alguma coisa. A gente vai ter uma evolução do nosso sistema de saúde, sim. Por quê? Porque a gente precisa ter esse controle, esse monitoramento. O Ministério da Saúde tinha que ter um monitoramento nacional disso. Não tem? Então vamos fazer, vamos aproveitar essa oportunidade e fazer esse monitoramento, construir um sistema que a gente consiga monitorar, de preferência em tempo real, a demanda, a quantidade, a oferta, a quantidade de leitos de UTI que nós temos, a taxa de ocupação e, de preferência, a qualidade dessa ocupação, diferenciando, né, pacientes de coronavírus, paciente de dengue, paciente cardíaco, paciente de tudo, acidente de carro, né, acidente de trânsito. A gente precisa saber como está. Isso aí é o que mostra a realidade da nossa saúde, do nosso sistema. Então, assim, se a questão central, né, do combate ao coronavírus, a Covid-19, é o esgotamento, a saturação do sistema, a gente, como é que o Ministério da Saúde ainda não tem? Como é que os estados não forneceram? Quais estados não forneceram, Mandetta? Ministério Público, entre nisso aí, cobre. São informações essenciais, fundamentais. Então não me venha aí o secretário dizer que está tudo certo, fiquem tranquilos. Não, se tem gestão diplomática para comprar, é porque ninguém está tranquilo. Ou ele tem uma informação que o Itamaraty não tem, que a presidência da República não tem. Então, cadê? A informação precisa circular. Se tem, tem. Se não tem, né? Então, a gente sabe das dificuldades da nossa burocracia, a gente sabe das falhas que existem, a gente sabe que são falhas históricas, ninguém vai resolver de uma hora para outra, a gente sabe do desafio que é, e talvez a ficha do presidente esteja caindo. Por quê? Justamente diante de um cenário desse, em que você tem o sistema de saúde do Brasil sempre foi precário, sempre foi uma das bandeiras dos candidatos, de todos os candidatos que aparecem. Vamos melhorar a saúde, vamos construir, creches, vamos construir não sei quantos hospitais. Sempre foi um problema. Tanto é que muitos de nós precisam recorrer a um plano de saúde privado para poder ter acesso a algum tipo de atendimento. A gente sabe, é conhecido, vou ficar aqui repisando, né, as mortes nas filas dos hospitais, toda hora isso aí vira alguma matéria, as pessoas até banalizaram isso. Então tudo que está acontecendo é importante para que de fato a saúde suba e seja posta como prioridade, né? Prioridade zero do governo
do poder público, né, em todas as suas instâncias. Tá? Bom, então espero que realmente essa questão seja encarada com a seriedade que merece, e que o presidente evolua como o Trump evoluiu. É natural, muitas vezes você não está preparado, mas que evolua. Tá? Evolua no sentido de atender e não relativizar isso aí. Por quê? Porque não dá para brincar com a vida de ninguém, né? De ninguém. Bom, vamos em frente. Ele, nesse pronunciamento, que está disponível a íntegra para consulta de vocês, disse que temos que salvar vidas sem deixar para trás os empregos. É óbvio, com certeza. Né? A gente sabe, olha, ele diz o seguinte: a sua preocupação sempre foi salvar vidas, tanto as que perderemos pela pandemia, quanto aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência e fome. Nós não podemos admitir perder. Questão, tá? Bom, estamos aguardando então a sanção do Corona Voucher, tá? E vamos então às notícias aqui principais do dia. Como eu disse, a questão do Trump, por exemplo, o Trump agora foi questionado sobre medidas de restrição que pode implementar para outros países, né, entradas de voo, chegadas de voo, e foi questionado sobre o Brasil, porque o Brasil, como não estava aí com essa iniciativa de tentar relativizar o combate, ele respondeu: estamos observando muitos países e suas posições. O Brasil, por exemplo, você mencionou o presidente Bolsonaro, né? O Brasil não tinha problemas até pouco tempo atrás com o coronavírus. Agora estão com os números subindo. E sim, estamos pensando em um veto. Então, gente, tem muita coisa envolvida, né? Não dá para brincar. Durante o pronunciamento, tivemos aí novos episódios de Panelaço. Tem vídeo disponível no site para vocês consultarem. Tivemos uma decisão agorinha do Barroso, proibindo o governo de fazer campanha para que a população fure o isolamento. Então, é o que eu falo. Se o executivo, se o presidente da República tivesse uma outra postura, não precisava o STF se imiscuir nesses temas, né? Então, foi acionado pela rede. O Barroso, obviamente, acolheu o pedido e proibiu a veiculação da campanha O Brasil Não Pode Parar. Campanha não só dessa campanha, como de qualquer outra que incentive o rompimento aí desse isolamento, tá? Segundo Barroso, não há dúvidas de que o caso em exame apresenta perigo de dano irreparável ou de difícil reparação caso não seja deferida de imediato em cautelar. Em momento em que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, as mais diversas entidades médicas se manifestam pela necessidade de distanciamento social, uma propaganda do governo incita a população ao inverso. Trata-se de uma campanha desinformativa. Se o poder público chama os cidadãos da pátria amada a voltar ao trabalho, a medida sinaliza que não há uma grave ameaça para a saúde da população e leva cada cidadão a tomar decisões firmadas em bases inverídicas acerca das suas reais condições de segurança e saúde. Segundo ele, não se trata de um direito, mas de um dever da União de informar adequadamente o público acerca das situações que colocam em risco a sua vida, a saúde e a segurança. Tá? Então, ele proíbe essa e outras campanhas que possam ser colocadas na rua aí. Eu espero que não sejam, porque a gente tem que tratar isso com a seriedade que merece. Então, tivemos aí alguns dados, né? Olha, Rio de Janeiro, 1 em cada 4 internados tem menos de 39 anos. Isso é importante, porque mostra que realmente há tudo aquilo que a gente entende, que as pessoas vão informando sobre, os cientistas, os médicos vão informando sobre essa doença, a gente vai descobrindo às vezes que não é bem aquilo, né? Então, só pega de 80 anos para cima, não. De 60 anos para cima, não. Pega também gente mais nova, já comentei aqui. Claro que tudo isso com as suas, né, cada um com a sua característica, né? Se a pessoa, claro, a pessoa tem doença, alguma comorbidade, ela tem mais risco, né? Outra pessoa que não tenha, ela tem menos risco, mas ela continua sendo um paciente
sendo um paciente com algum risco. Ela, né, se ela não tiver um tratamento adequado, ela pode evoluir, o quadro pode evoluir para uma situação pior. Existem pessoas que são assintomáticas, que têm o vírus e não sentem nada. Tá? Então, é isso. Bom, outra notícia, a TRF2 suspendeu a decisão de uma juíza da 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que havia cobrado uma posição do Executivo e do Legislativo sobre o uso, né, o possível, eventual uso do fundão eleitoral no combate ao novo coronavírus. E o presidente do TRF2, Reis Fried, não é resfriado não, Reis Fried, ele disse que a decisão ela salta aos olhos pela lesividade e legitimidade, uma vez que ela interfere, né, numa atribuição privativa dos chefes dos poderes executivo e legislativo. Tudo bem, a decisão está correta, mas a gente precisa ter os nossos parlamentares se manifestando sobre e pressionando e buscando o uso, né, o direcionamento desses bilhões, tanto os 2 bilhões do fundo eleitoral como os outros quase 2 bilhões do fundo partidário, para o enfrentamento do novo coronavírus. Vamos parar de hipocrisia. Só corta na carne do cidadão? Não, todo mundo tem que cortar. Aliás, mais cedo até publicamos, foi questionado, todo mundo questiona toda hora. Rodrigo Maia, aí a redução, né, das benesses, né, alguns pedem até redução de salários, redução dessas de gratificações, benesses e tal, do funcionalismo público, né, especialmente dessas autoridades, né, que a gente tem visto aí, o pessoal que gosta de lagosta, de voar de jatinho, e parece que eles vão arrastando com a barriga. Então, olha, muita atenção. Vamos focar naquilo que interessa. O próprio Trump, aqui um registro mais rápido dessa situação, né, da mudança de tom também do Trump, ele sabe, a perspectiva é difícil e ele diz que os Estados Unidos vão enfrentar 2 semanas ainda muito dolorosas. Tá? Então, vamos em frente. Para vocês terem uma ideia da situação, olha, a gente também dá notícia boa. O secretário de Vigilância lá do Ministério da Saúde, o Wanderson Oliveira, disse que análises preliminares apontam que no estado de São Paulo foi reduzida a velocidade de transmissão do novo coronavírus. Em vez de uma pessoa transmitir para 6, ela está transmitindo para 2, que é a média global. O ministro Mandetta disse que a diminuição dessa capacidade de transmissão pode ser atribuída à conscientização de todo mundo. Não entrou na espiral absoluta, que é aquela curva ascendente que entrou Nova York, porque houve essa parada, essa conscientização de todo mundo. Agora, o grau de benefício que vamos ter, a gente para 2 semanas, para ver como isso, a gente espera 2 semanas para ver como isso vai se replicar, tá? Então, vamos aguardar, gente. Pessoal, vamos ter consciência e vamos cobrar as ações das autoridades, as ações necessárias. Quem está precisando, cobre, não demole, tá? Conte conosco aqui. Pra vocês terem uma ideia que, olha, 3 hospitais, grandes hospitais de São Paulo, que tratam pacientes com coronavírus, tiveram que afastar 577 funcionários por suspeita ou confirmação de terem sido infectados. É complicado. O ministro Mandetta informou na coletiva que de 136 mortes em São Paulo, 80 se deram em hospitais da rede Prevent Senior. Olha só que coisa. Eu comentei aqui da Prevent Senior que estava testando a hidroxicloroquina para cuidar dos seus pacientes e eles me informaram o quê? Não, já tratamos mais 50 pacientes que conseguiram receber o alta por causa do uso da hidroxicloroquina com azitromicina. Aí eu perguntei, e os óbitos? Tá? Ah, não, os óbitos a gente não pode falar porque tem uma recomendação do Ministério, não sei o quê. Aí hoje o Mandetta abriu 80 óbitos, em 136 do estado, 80 óbitos. Por quê? Porque esse plano de saúde, ele cuida só de idosos. Então os hospitais são exclusivos para idosos. Então o que eles fizeram? Quando começou esse negócio, começaram a internar, isolaram o hospital, muita gente que estava lá internada por outra coisa,
mais imunodeprimidos, pessoas com a sensibilidade aí, né, afetada, com o sistema imunológico afetado, mais sensíveis a infecções, etc., pegaram o vírus. Então eles criaram um lugar onde tem muito idoso com problema de saúde, internado por outros motivos, e num sistema fechado que isso gerou uma contaminação geral. Olha só que tragédia, gente. 80 idosos morreram, né, nos hospitais dessa rede. E eles não foram honestos, não quiseram dizer, apresentaram só um lado. Ah, nós tratamos 50, deram certo, mas 80 morreram. Então por isso que a gente tem que ter claro, né, que não existe ainda vacina, nem um remédio salvador. Por isso tão importante a prevenção. Tá? Bom, hoje tivemos o Moro se manifestando também na coletiva. Aliás, foi boa a ideia de tirar a coletiva do Ministério da Saúde, colocar dentro do Palácio do Planalto. Está ali o ministro da Casa Civil coordenando vários ministros, né, e eles se revezam. É bom, não fica maçante, até porque são ações complementares, vários ministérios trabalhando de forma conjunta, tá, em cooperação. O ministro Moro comentou mais cedo justamente essas iniciativas de libertar presidiários, né, criminosos que estão presos, e mandar para casa, libertar por causa do coronavírus. É uma crítica que a gente também vem fazendo há semanas, um absurdo. E hoje, por exemplo, um criminoso desse que teve sua prisão transferida para domiciliar na semana passada, foi flagrado em São Leopoldo com 124 quilos de cocaína, 12 quilos de crack, 6 fuzis 5.56, um fuzil 7.62, uma submetralhadora 9mm e 5,5 mil cartuchos de fuzil. Então, gente, não dá, né? Não dá. Bom, o Rodrigo Maia deu uma coletiva, mais ou menos na mesma hora ali do Mandetta, com os outros ministros. Aliás, podiam fazer coletivas, um pedido. Façam coletivas em horários diferentes, para que a gente possa dar mais atenção a elas. Então, o Maia na coletiva diz o seguinte, que ele projeta aqui que o governo deva gastar de 8% a 10% do PIB durante a crise do coronavírus. Então, não é brincadeira. É isso. O Paulo Guedes, na coletiva, disse que já chegamos a 2,6% do PIB, nesse orçamento de guerra. Tá? Olho nessas ajudas aí aos bancos. Tá? E nós fechamos o balanço do dia com 5.717 casos confirmados e 201 mortes, tá? Em função dessa doença. Então, gente, olha, muito cuidado. Usem máscaras, a gente está vendo aí a recomendação, se tem chance, vai, compre a máscara. Não tem máscara? Vai, bota aqui no comentário, aqui eu estou na cidade tal, não tem máscara. Fui nas drogarias tais, farmácias tais, não tem máscara. Vai lá na página do Ministério da Saúde, vai no Twitter do ministro. Vamos demandar, né? Aqui eu não encontro máscara em lugar nenhum, mas quem puder, compre. A máscara serve de proteção, tanto para a pessoa que está contaminada, como para o assintomático também, para quem está contaminado, porque a coisa sai, o vírus ele se dissipa no ar, tá? Então já tem gente falando, olha, não é só saliva, ele fica suspenso no ar. A gente está toda hora descobrindo uma coisa nova desse vírus. Então, olha, se puder usar máscara, use máscara. Comentei do Japão, o hábito que as pessoas têm lá. Isso tem facilitado muito o enfrentamento do novo coronavírus. Então, peço a vocês, sempre, tomem todas as medidas de precaução. Se precisar sair na rua, tome a medida de precaução, evite aglomerações, evite esses ambientes fechados com mais pessoas. E vamos em frente. Tenho visto várias iniciativas, publiquei até no meu Instagram, fui fazer compra, colocaram na rede de supermercados que eu vou, colocaram uma proteção de acrílico, né, no caixa para não ter ali o contato, né, justamente da saliva, de alguma coisa assim. Então, pegou no dinheiro, antes de entrar no carro, leva um negocinho de álcool gel, passa na mão, porque para você justamente não se contaminar. Então, é isso. Já está longo o vídeo. Prometo gravar amanhã para a gente não ter de ficar com vídeos tão longos, tá?
vou ser mais objetivo na próxima, mas sempre tem uma demanda aqui reprimida, muita gente cobrando informação. Então, muito obrigado sempre pela audiência, dá um like no vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê amanhã em mais um Momento Antagonista. Tchau!